Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e o assunto de hoje é sobre a Enfermaria Pétalas, um espaço humanizado que acolhe mães que perderam seus bebês. E hoje estou conversando com o diretor-geral da maternidade Nossa Senhora de Nazaré, o enfermeiro obstetra, Manuel Roque. Seja muito bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui na Defensoria. Então, a perda de um bebê, seja durante a gestação ou logo após o nascimento, é uma dor que nenhuma mãe deveria enfrentar sozinha. E em um gesto sensível e necessário, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré inaugurou a Enfermaria Pétalas, um espaço exclusivo e acolhedor voltado para mães em luto gestacional e neonatal. Então eu gostaria que o senhor começasse explicando como que surgiu essa iniciativa, né? Ela surgiu a partir do projeto Filhos Invisíveis, mas quando que se tornou de fato um espaço dentro da maternidade? Perfeito. De fato, como você falou, a Enfermaria Pétalas ela surgiu do projeto Filhos Invisíveis, que é um projeto de duas moças incríveis, que é a Jade e a Yasmin, que já passaram por esse processo de enlutamento, né? Elas já foram mães enlutadas e tiveram necessidade, se encontraram e tiveram necessidade de criar esse projeto de Filhos Invisíveis e foi levado até a maternidade para a apresentação da equipe, que foi atendido, foi acolhido, mas como elas sempre falam, não existia ainda uma sala, um espaço reservado. Então a própria Yasmin conta que quando ela perdeu o bebê dela, o enfermeiro virou para ela, segurou as mãos e falou assim: me desculpa por não ter uma enfermaria para colocar a senhora. Nossa, já tô até... E isso, de fato, eu vim de uma outra cidade, né? Também gerenciava uma unidade de alto risco. E eu também tinha essa prerrogativa, tinha essa vontade de ter uma enfermaria reservada para essas mães. Porque por mais que eu não seja mulher, eu, enquanto profissional de saúde, enfermeiro, obstetra, eu me coloco no lugar dessa paciente, dessa mãe, desse pai, dessa avó, que não gostaria de estar numa enfermaria ouvindo a voz das mães, né, o choro do bebê, a deglutição da mamada, da criança, toda aquela fase, o banho dado, o cheirinho. Então, tudo isso eu tinha vontade de criar. Então, quando eu conheci a Yasmin e a Jade, elas me apresentaram o projeto delas e parece que foi casamos, né? E aí foi quando começamos a correr atrás, verificar a possibilidade de uma enfermaria bem reservada, isolada, longe do alojamento conjunto, que é onde ficam as mães e os bebês, e silenciosa, para respeitar o luto dessas mulheres. Foi quando que desde fevereiro até o final de maio a gente trabalhou em cima disso para pintar, reformar, colocar frases, acolher, preparar as caixinhas, que são caixas humanizadas, com lembranças desse filho, fazer o fluxograma inteiro, treinar toda a equipe. Então levou esse tempo para a gente criar. Então, final de maio, a gente conseguiu entregar para o estado de Roraima a Enfermaria Pétalas, que é justamente essa enfermaria humanizada, acolhedora e ambientada. Por que ambientada? Ela tem uma iluminação diferente, ela tem uma pintura diferente, ela tem frases impactantes na parede e quadros também, né, para essa mãe ficar olhando. E ela tem um fluxo diferente, além também da visita, que é diferenciada, que essa mãe, no caso, que está enlutada, ela pode receber mais de um acompanhante, ela pode receber o marido, que já é o acompanhante normalmente, ela pode receber a mãe. Tem encontros entre eles também no nosso jardim. Então, tudo isso fica mais humanizado para justamente elas se sentirem acolhidas. E claro que elas não vão esquecer desses filhos que ela perdeu, mas o mínimo que a gente possa fazer por elas, para a gente acolher e transformar esse luto um pouco mais acolhedor, a gente está fazendo, né? A gente sempre fala que a gente tem mudado o aspecto e a cara da maternidade, né, para tentar ser um ambiente de fato acolhedor, porque é um ambiente de vida, mas não só de vida, né? Infelizmente, percalços acontecem e pode acontecer nesse sentido de um óbito fetal ou não fetal. E o projeto em si, né, como eu lhe falei, toda a equipe foi treinada. Então, quando acontece um óbito fetal ou um óbito não fetal, a equipe já toda se organiza, já conversa com a mãe, já conversa com o pai, conversa com o acompanhante e sugere: a senhora gostaria de participar do projeto Filhos Invisíveis? Eu posso falar um pouco sobre o projeto? E aí, quando elas falam, elas oferecem a caixinha. O que vem na caixinha? Vem umas mensagens, tem o papelzinho para colher a digital do pé,
tem um pedaço para colocar uma mechinha de cabelo, se assim ela quiser, e vem um passarinho de crochê. Por que esse passarinho de crochê? O passarinho para representar o filho que voou, e o crochê porque depois de um tempo, se você pingar perfuminho nele, ele fica exalando ao quarto. Mas para que é isso, Manuel? Porque justamente aquela mãe que desejou aquela criança, ela passou por toda a etapa da gestação. Ela montou o enxoval, fez o chá revelação, montou o quarto, brinquedo e também comprou o perfume que ela queria do bebê dela. Então, nada mais justo do que ela sentir o cheiro da criança colocando nesse passarinho. Então, ela pode ter essa vivência, essa experiência das pétalas, que eu não digo que é só uma enfermaria, é uma experiência. E essa experiência tem que ser vivida e tem que ser boa. Porque independente de ela ter perdido um filho, ela tem que viver esse luto. Faz parte, o luto faz parte, né? E é isso. E como que foi a preparação dos profissionais para lidarem com isso? Você falou agora desses presentes, né, que entregam para as mães, são lembranças. Eu me emociono porque eu já vi alguns vídeos que viralizaram na internet, que é justamente isso, a equipe toda se sensibiliza e aí, às vezes quando a criança é muito pequena, às vezes só o formato ali do feto carimbado num quadro ou algo nesse sentido. E a equipe também tem que estar muito preparada, né? Como você falou, é um espaço de vida, mas às vezes a gente acaba levando... só mais um. E não é só mais um, é uma vida ali que tem todo um impacto num ciclo familiar. Então, como é que foi essa preparação da equipe para lidar especificamente, não só com a mãe, mas também com a família ali, que também vive o luto junto com a mãe? Eu digo que a equipe da maternidade, do HMI, ela também tem vivido esse luto, né? Ela tem feito qualificações junto a que a gente fala de sensibilização dentro dos nossos cursos na unidade. E aí, quando foi decidido colocar a enfermaria para funcionar e colocar o projeto Filhos Invisíveis, que tinha sido apresentado lá em 2023, todo mundo foi novamente qualificado, foi feita a sensibilização em loco das equipes, principalmente da equipe das margaridas, né? Porque uma maternidade tem todo o nome de flores, né? Nós temos girassóis, rosas, aleias, margaridas. E a pétalas é aquela pétala que se desprende, né? Mas ela nunca deixou de ser parte de uma flor. Por isso que é pétalas o nome da enfermaria. Então, toda a equipe da enfermagem, serviço social, psicologia e os médicos, eles estão sensibilizados a isso. Então, foi feito rodas de conversas, foi explicado sobre essa situação e algumas dúvidas foram tiradas, né? Da própria equipe de assistencial, que por mais que o HMI tenha 43 anos... tem algumas coisas que não podem ser faladas ou que podem ser faladas, então existem dúvidas, como por exemplo, eu posso chamar essa mulher de mãe, já que ela perdeu o bebê? Pode e deve. Não é porque ela perdeu um bebê que ela deixou de ser mãe. Então ela pode ser chamada de mãezinha, ela pode ser chamada de mãe. Então são pequenas dúvidas assim que a equipe mesmo sanou, com mães que já perderam os bebês e com a equipe, né, dos Filhos Invisíveis, a Jade e a Yasmin. Essa questão de não deixar de ser mãe eu acho muito curioso. Eu tenho uma prima que ela perdeu a filha dela, só que ela já tinha alguns meses, complicações no coração, uma criança que nasceu com deficiência, não resistiu à cirurgia. E aí ela sempre fala, eu tenho 3 filhos, 2 estão comigo vivos, são 2 filhos homens, e a princesa dela que ela fala que está no céu. Então ela sempre fala que ela tem 3 filhos. E aí a família toda também se sensibiliza e fala, eu tenho uma prima Gabi que está no céu, ou os avós da criança falam, não, porque eu sou avô de 3 crianças, por mais que não seja adulto, mas são 3 crianças, então sempre tem essa questão da presença de que ela é alguém que foi da família, não está mais entre nós, mas é alguém que faz parte da família, né? Como é que você observa essa questão da família também apoiar nesse sentido do luto? Então, como eu lhe falei, ela sempre vai ser mãe, o pai sempre vai ser pai, os avós sempre vão ser avós e os irmãos sempre vão ser irmãos. Independente se perdeu essa criança ou não. Então, o luto, tem as fases do luto e tem a hora que ele passa, né? Mas o apoio da família
Muito importante, principalmente naquele momento. Então, por isso que tem um fluxo diferente dentro da enfermaria, de receber um pouco mais, porque por mais que o marido esteja ali, que ele também está enlutado, tem o colo da própria mãe, tem o colo do próprio pai, pode receber uma amiga próxima. Então, essa rede de apoio na enfermaria, de pessoas que as mulheres conhecem, é muito importante nesse momento. E claro que também recebe todo o apoio da maternidade, porque no momento que é diagnosticado esse bebê que veio a falecer, ou na barriga, ou depois de nascer, a equipe de enfermagem já aciona imediatamente a psicologia, que já está treinada para esse acontecimento. O serviço social já começa a articular para ver quem é a rede de apoio dessa mulher. A equipe médica já faz todo o procedimento médico para fazer a drenagem do leite, fazendo as medicações, para que ela não precise ter problemas de mastite, por exemplo, já que ela não vai amamentar. E a equipe de enfermagem toma a frente para fazer a parte da lembrança, acolher. A equipe de enfermagem ela foi bem treinada, então ela sabe o que ela tem que falar e o que ela não pode falar, né? Então, ela não tem só a rede de apoio familiar, ela tem a rede de apoio familiar de sangue e ela tem a rede de apoio familiar HMI, porque eu sempre falo que o HMI é uma família e ela também ela se torna família para essa paciente. Muito interessante. E como o senhor falou no início, o projeto Filhos Invisíveis já visava esse projeto Pétalas, esse espaço. E desde quando o senhor assumiu o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré para hoje, o que o senhor percebeu de mudanças? Porque as mortes elas aconteciam. Então, mas agora tem uma forma de acolher essas mães. Então, nesse pouco tempo de projeto, o que o senhor já percebeu de avanço, de humanização e de acolhimento e até de bem-estar mesmo, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, que agora eu imagino que com os profissionais também mais preparados, né, eles vão ter mais, não só questão de tato, mas estão mais preparados para lidar com essa questão da morte. O que eu via antes, de antes para agora, é basicamente a mudança e o abraço ao projeto. Antes, quando existia o caso do óbito fetal, a equipe só fazia acionar a Jade ou a Yasmin para poder irem lá até a unidade e se elas pudessem ir, era feito todo a lembrança, a caixinha, mas se elas não fossem, não era, dependendo da equipe, fazia ou não fazia. Agora não, agora eu percebi que a equipe de fato abraçou o projeto, abraçou a enfermaria, então 100% das mulheres que acontece de perder o bebê já são abraçadas pelo projeto que a própria equipe plantonista abraçou. Então, eles mesmos já tomam a frente, já tomam a iniciativa, já perguntam, já falam sobre o projeto. Então, eles estão se sentindo mais acolhedores, mais humanizados. E outra coisa que mudou bastante também são os indicadores de óbito, né? A gente teve uma redução comparando 2024 com 2025, de janeiro a maio, a gente teve uma redução desses óbitos fetais e não fetais de 18%, que é uma redução incrível, né, comparado que nós somos a única maternidade de alto risco do estado. E com a nossa realidade também de Roraima. E com a nossa realidade de Roraima, que é bem particular. Então, uma redução de 18%, por exemplo, causa um impacto. Mas o ideal é que ninguém use essa enfermaria. Sim, o ideal é que nenhuma mulher possa usar essa enfermaria. Mas acontece, né? Isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, acontece de perdas. Então é melhor a gente estar preparado para receber essa mulher do que não ter uma enfermaria preparada e acontecer o que acontecia nos anos atrás, que é ficar a mesma mulher que perdeu o bebê ao lado de uma mãe que está amamentando. E o que essa mãe que está enlutada, ela recebe além, claro, dos presentes, essas lembranças que o senhor falou, tem apoio como psicólogo, quanto tempo ela pode ficar, como é o procedimento dentro dessa ala? Como a maternidade ela é uma unidade de urgência e emergência, o acompanhamento que ela tem da equipe assistencial é no momento que ela está lá, né? Mas a equipe médica também tem uma visão diferenciada para essa mulher. Então, quanto antes a gente der alta para ela, melhor, que ela consegue voltar para o seu lar, consegue sentir o cheirinho da sua casa, consegue ficar no seu quarto com a sua família, receber quem ela quer receber em grande quantidade ou não receber ninguém, ou não ver ninguém.
e ficar em silêncio respeitando o luto dela. Então, a equipe médica, de fato, dá essa alta com 24 horas ou menos, dependendo dos exames laboratoriais e de imagem. E nesse meio termo que ela ficar lá internada, ela tem um acompanhamento quantas vezes for preciso da equipe de psicologia. O primeiro atendimento já é imediato, a psicóloga já vai lá, mas se ela se sentir à vontade e tiver necessidade de falar novamente com a psicóloga, ela solicita e imediatamente a psicóloga vai. E além do suporte emocional, algum tipo de acompanhamento posterior, né? Como é que funciona essa questão do acompanhamento posterior? Então, esse acompanhamento posterior depende muito do caso da paciente, né? Como ela perdeu o bebê, ela pode ter restos ovulares no fundo do útero, né? Então, é feito acompanhamento de imagem com ultrassom, tomografia, o que seja preciso. E aí, nesse caso, se precisar fazer alguma remoção desses coágulos do fundo do útero, ela é submetida a curetagem ou a mil, que é um vácuo extrator que faz a retirada sem procedimento cirúrgico nenhum. Então, esse acompanhamento dela no pós é somente quando ela também está internada. Caso que a psicóloga, percebendo que ela necessita de acompanhamentos posteriores, ela faz o encaminhamento para ela ter a rede de apoio de psicologia no serviço ambulatorial, que no caso seria o Centro de Referência da Mulher. E assim, mesmo para as mães, fugindo um pouco do assunto, as mães que elas não são enlutadas, né, nesse caso, existe a questão da depressão pós-parto. Como é que é esse acolhimento e a ação da equipe na questão da depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto, ela não está tão ligada assim à maternidade, porque não é de imediato que a gente consegue perceber que essa mulher está com depressão pós-parto. Às vezes pode ser que ela já manifeste a depressão pós-parto no momento do parto. A gente identifica, e quando identifica, é acionado toda a rede de apoio, psicologia, serviço social, equipe de enfermagem, equipe médica e o segmento ambulatorial para acompanhamento dessa paciente, seja ele psiquiátrico ou seja ele de psicologia. Mas esse acompanhamento da depressão pós-parto, normalmente ele é um segmento ambulatorial. E a maternidade ela é urgência e emergência. Mas a gente faz esse primeiro atendimento, a gente identifica a depressão pós-parto, caso dê para identificar nesses 2 dias que ela fica internada, e faz o acompanhamento e segmento ambulatorial em caso de necessidade. Mas caso ela perceba ou alguém perceba, ela pode ser encaminhada diretamente para o serviço de psicologia ou do Coronel Mota ou do Centro de Referência da Mulher, que ambos têm psicólogos lá. E nesses seus anos de atuação como enfermeiro obstetra e agora como diretor do Hospital Materno, teve alguma história que lhe marcou de alguma mãe que passou pelo luto, que foi acolhida ou que não conseguiu dar o acolhimento e que hoje consegue? Você percebe que se hoje tivesse com a estrutura que que não teve no passado, será que teria sido diferente? Teve alguma história que lhe marcou? Teve, né? Como a enfermaria a gente abriu tem cerca de mais ou menos 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, a primeira paciente que internou na Pétalas, a gente foi lá e como estava nessa tramitação de divulgação sobre a Pétalas, eu checava todos os dias pessoalmente como estava a pintura, como estava condicionado, essas coisas todas, e no dia que eu fui lá para verificar a chegada das cômodas, que são cômodas que só a Pétalas tem, ela internou. Só que ela estava calma, serena, tranquila, e aí quando eu fui falar com ela, ela virou para mim e falou assim, muito obrigada. Eu falei, mas o que foi? E ela repetiu, não, essa enfermaria era o que eu precisava. Eu queria muito o meu bebê. Eu tô aqui com a saída de roupa, a saída da maternidade. E eu tive a oportunidade de vestir o meu filho com a roupa que eu escolhi para ele sair. E vocês me proporcionaram essa experiência de eu poder colocar a roupinha que eu escolhi, colocar o perfume no passarinho e eu estar aqui agora com a minha mãe e com o meu marido. Muito obrigada por esse momento. E não chorou, ela sorriu. E foi nossa primeira paciente da Pétalas, então eu nunca vou esquecer da Caiandra. Ela já teve alta? Já teve alta, com 24 horas teve alta. Até rápido, né? É rápido. Quanto menos ela ficar ali internada no hospital, melhor. Nesse momento. E teve alguma outra história antes
do Pétalas? Então, houveram histórias que me repassaram, mas não chegou até mim, né? Ter esse impacto, né? Ter esse impacto, como esse, né? Mas inúmeros relatos, desde a apresentação do projeto até maio, de fevereiro a maio, houveram relatos assim, poxa, diretor, a gente precisa muito de uma enfermaria, a gente precisa segregar essas mães, tem mãe que perdeu o bebê que está junto com a mãe amamentando. Então, a gente estava tentando isolar essa mulher, mas não existia uma enfermaria, então quase sempre apareciam mulheres, reclamações da própria equipe assistencial que achava que deveria ter essa segregação das pacientes. Então, a demanda, além de ser das mães que criaram esse projeto Filhos Invisíveis, surgiu também da própria equipe. Da própria equipe se incomodava de não ter um local, né? Como eu lhe falei, o enfermeiro virou para Yasmin e pediu desculpas por não ter uma sala, uma enfermaria onde colocá-la. Então a própria equipe está mais humanizada e a própria equipe já queria um espaço para acolher e respeitar essa mulher. Tanto que hoje em dia a Enfermaria Pétalas é um ciúme da equipe de enfermagem. Ninguém toca, ninguém faz nada, é a gente que organiza aqui, só pode entrar essa galera. Ah, mas tá super lotado, não sei o que. Graças a Deus a gente não passa mais por superlotação também. Mas ainda assim eles têm todo esse cuidado da entrada de pacientes ali na enfermaria. Então eles se tornaram os donos da enfermaria e eles têm um ciúme incrível. E como que o senhor descreveria o impacto da inauguração da Enfermaria Pétalas para o hospital e para as mães, né? O senhor contou esse caso da primeira mãe que foi recepcionada, acolhida, mas a longo prazo, como é que o senhor observa esse impacto? A longo prazo, a gente pretende não utilizar tanto a Pétalas, né? Então, o nosso desejo é que a gente não utilize tanto. Mas se utilizar, a longo prazo a gente espera que a equipe continue engajada, humanizada, acolhendo essas mulheres e que isso se propague, né? Então, se propague no estado inteiro, que a gente seja referência em humanização, que a mulher não tenha medo de ir para a maternidade, que ela saiba que todas elas vão ser respeitadas e vai existir um local silencioso e acolhedor para ela respeitar o luto dela. Muito interessante. E aqui em Roraima, como a gente falou anteriormente, tem um estado muito peculiar, muito particular do restante do Brasil. A gente está em tríplice fronteira, temos uma população indígena muito forte. E como que é o acolhimento com as mães indígenas, se tiver, né? Tem. Porque às vezes as mães elas têm os próprios partos nas próprias comunidades, mas principalmente eu lembro dos Yanomami. O luto deles é bem singular e diferente ao nosso ocidental branco, né? Eles querem o corpo da pessoa e eles fazem os próprios ritos fúnebres. Então, eles têm uma particularidade. Eu estou citando aqui os Yanomamis, mas porque eu não conheço outras comunidades indígenas que façam um rito fúnebre tão à risca. Porque para eles entendem que aquela pessoa não encontra paz enquanto não houver aquele rito. Então, como é que a maternidade também acolhe essa diversidade que aqui em Roraima tem? A gente, como você falou, a gente tem uma particularidade, né? A gente faz cerca de 500 partos de indígenas na maternidade. É 50% da quantidade de atendimentos que a gente faz durante o mês. E a gente respeita a cultura integral de quem quer que seja. Então, a gente tem uma coordenação indígena, nós temos uma enfermaria indígena, nós temos uma sala, né, de parto indígena. Toda a temática. A gente ainda não divulgou. Mas já tem essa enfermaria para essa mulher indígena. Caso ela precise vir para a capital, ela pode parir num ambiente mais voltado para a sua cultura. Então, dependendo, na verdade, da etnia, a gente respeita, e essa coordenação indígena ela segue à frente dos trâmites legais para poder desenvolver o que é solicitado por eles. Por exemplo, hoje nós tivemos um caso de um óbito fetal indígena. Ela não foi para Pétalas. Ela ficou na sala, na enfermaria indígena, né, que tem as redes, que tem o bidê diferenciado, que é no chão, mas porque ela não quis. Então a gente respeitou aonde ela queria ficar. Então ela quis ficar ali deitada na rede, ficou deitada na rede. Solicitou o corpinho, foi dado o corpinho. Então, claro, respeitando todos os trâmites legais, né? Então,
há esse respeito e essa particularidade aqui em Roraima que o HMI tem seguido à risca direitinho dentro de toda a legalidade. Muito bacana. Então a mãe, ela é direcionada, orientada, mas fica a escolha dela ir ou não para Pétalas. Exato, ela não é obrigada a nada, né? A gente teve, hoje foi o primeiro caso de não aceitação de ir para a enfermaria, mas a gente entende que era uma indígena que não quis ir, preferia ficar na enfermaria indígena da maternidade, e assim foi feito. Não colocamos mais nenhuma paciente com o bebê perto dela, ela ficou só com ela e a família nessa enfermaria, tendo acompanhamento da coordenação indígena e do DICEI. Muito bacana. E qual é a expectativa, já encaminhando para a finalização dessa entrevista, qual é a expectativa agora com o Pétalas, com essa humanização? O que você observa de mudança na equipe? Que a equipe já queria também essa mudança. Olha, a equipe, a principal mudança que dá para perceber é o engajamento da equipe. Então, praticamente todos os dias eles querem fazer alguma coisa diferente. É uma luminária nova, é uma lâmpada mais alaranjada que aumenta a ocitocina, que deixa a penumbra, que deixa a mulher mais feliz, é um filme diferenciado, é uma nova pintura, é não sei o que na parede. Então eles estão muito engajados em querer mudar e acolher essa mulher, né? Então a gente percebe isso da equipe, eles sempre estão voltados. Por que a gente não coloca uma caixinha menor? A gente não pode colocar a meia da criança na caixinha? Pode. Então eles perguntam, porque eles não sabem se podem mudar alguma coisa, né? Então esse interesse no projeto demonstra que eles estão engajados, que eles estão interessados em propagar, porque é a casa deles, né? É o ambiente de trabalho e acaba sendo a casa deles. Então eles querem mostrar para a sociedade, querem mostrar para o Estado que é humanizado, que é acolhedor, que a maternidade é boa, é receptiva. Então, e a longo prazo a gente pretende de fato treinar mais a equipe, né? Não somente as 3 equipes das orquídeas, que é o pré-parto, do centro cirúrgico e das margaridas, mas bem como a equipe assistencial da emergência, do alojamento conjunto, da UTI neonatal, equipe médica, todos os setores, né? Nutrição, psicologia, todo mundo, para a gente falar todo mundo a mesma língua e tornar um ambiente mais acolhedor no geral, não somente por conta da Pétalas. Perfeito. Diretor, muito obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento. Obrigado a você, obrigado. Estou à disposição sempre. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau!